Eu pensei no vídeo de hoje da gente tratar de um tema que, na verdade, é um desafio para as nossas vidas. A gente vai falar sobre as perdas e sobre o luto. O Freud, em sua obra Luto e Melancolia, de 1915, ele diz que quando a gente perde alguém, a gente precisa de um trabalho psíquico para superar isso ou para conseguir elaborar isso. E esse trabalho compõe-se de algumas etapas ou de algumas fases. A gente vai falar sobre elas aqui. Então, o primeiro momento compõe a realização da perda. A realização da perda significa aquele momento em que a gente entra em contato com a falta. A gente percebe e se dá conta da ausência do outro. É o momento em que a gente vive a tristeza do vazio. Vejam que esse momento que a gente está falando aqui é o oposto da negação. A negação é quando a gente não entra em contato com a falta, é quando a gente não se dá conta da ausência do outro e a gente não vive essa tristeza da ausência do outro. Então, esse primeiro momento em que a gente está descrevendo, como a gente está vivendo profundamente a falta, o que vai acontecer e que é normal que aconteça é que a gente perde o interesse pelo mundo externo, perde o interesse pelo nosso trabalho, por nossas relações, por atividades prazerosas, é um momento de muita tristeza. Tem um outro momento que é normal também acontecer, que é o de culpa e o de raiva. Então é quando a gente se culpa por algum motivo, né? A gente se responsabiliza por algum motivo que a gente atribui aí à perda do outro, seja a perda de uma relação, seja uma morte. Então é o momento que a gente acha que se a gente tivesse feito algo diferente, se tivesse saído de casa mais cedo, teria tido tempo de acudir, se tivesse tomado uma outra decisão, essa história teria tido um desfecho diferente. Então é o momento em que a gente se responsabiliza por isso, achando que a gente tem algum motivo então para se sentir aí culpado pela morte da pessoa ou pelo desfecho que não se deu a nosso contento da relação. E junto com isso, muitas vezes pode vir uma raiva do que nos aconteceu, uma raiva pela perda do outro, uma raiva pela relação ter terminado, uma raiva por nos ter acontecido a morte de alguém. É comum também, nesse processo da vivência do luto e da elaboração, uma perda por morte ou a perda da relação se articular, ou seja, se juntar a outras perdas que aconteceram na nossa vida. Então, por exemplo, houve a perda de um parente muito querido, de um pai ou de uma mãe, por exemplo, no passado. E agora, no presente, houve a perda de um animal de estimação. É comum, acontece, de a perda que está sendo vivida neste momento se juntar sensações da perda que foi vivida lá atrás e que talvez não tenha sido muito elaborada. Então, há um aumento da tristeza, há um aumento dessa sensação de perda de sentido na vida, porque algo que foi perdido agora se junta, né, emocionalmente, em termos de sentimento, a algo que foi perdido lá atrás e que não foi elaborado. A gente está falando, então, que um luto pode se articular a outros lutos já vividos na nossa história, que não foram elaborados. E quando é que o processo de luto começa a melhorar? Quando é que a gente começa a sair dessa tristeza toda e dessa falta de sentido? Quando a gente vai se apropriando de algumas situações, de lembranças, de sentimentos, de características da pessoa que foi perdida, né? Quando a gente percebe que há um aprendizado no que foi perdido e se apropria disso e se desvencilha de outros pontos. Então é nesse processo de apropriação, de internalização do que foi perdido e de desvencilhamento de outros pontos que a gente começa a movimentar e a elaborar e a ultrapassar o luto. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente começa a se dar conta de que parte do que foi perdido não está fora, mas que fica em nós, é que a gente começa a ultrapassar o luto. E aí, o que começa a vir é a saudade.
A gente pode lembrar, claro, de momentos difíceis, de momentos de falhas da relação, mas ao mesmo tempo, lembra-se de momentos que foram bons e você se percebe tendo características muitas vezes de uma pessoa que foi perdida, ou seja, você internaliza parte da pessoa que foi perdida ou da situação que foi perdida, e isso é muito bom. Agora, há vivências de luto que são muito devastadoras, em que a gente não consegue se apropriar do que foi bom da relação ou se apropriar de aprendizados que foram possíveis ali com a relação e com a perda, internalizar o outro, né? O outro continua fora, a gente não consegue significar esse outro dentro da gente, ele continua fora da gente. E aí a gente chama essa vivência de um luto estendido ou de um luto patológico. Nesses casos em que a pessoa não se recupera no sentido de voltar às suas atividades, de voltar às suas relações, de voltar a encontrar sentido na vida, nesses casos é importante a realização de uma psicoterapia para que esse luto possa ser elaborado. Espero que o tema de hoje tenha ajudado as reflexões de vocês e eu estou aqui aguardando mais sugestões de vídeos porque esse canal é nosso e é super importante que a gente construa ele juntos. Até o próximo vídeo.